Então agora vamos ver o custo. A parte do custo, a gente pode entrar primeiramente aqui, na parte de valor, a gente tem esse botão. Clicando nesse botão, a gente vai abrir essa aba aqui. Ela tem duas abas. Uma para você gerar os descontos, as coisas, ver como os valores conforme você vai poder dar o desconto. E na segunda aba a gente tem as margens, né? Então a gente começa aqui por despesas gerais de venda, imposto sobre vendas, frete sobre vendas, comissão, aqui no caso a comissão dos vendedores, comissão de projetista, custo financeiro, do arquiteto, né? A responsabilidade técnica do arquiteto, e um bônus fábrica e a margem da empresa. Todos os valores aqui são em porcentagem. E a parte do frete, a gente consegue fazer um cálculo, porém a gente tem que ter valores no orçamento. Depois eu vou voltar aqui nessa aba, para a gente poder estar vendo como que é feito o cálculo de frete. A comissão de vendas também, dependendo do valor que você paga para o vendedor, entre 3% e 5% é a média. Comissão do projetista também, entre 3% e 5%, aí depende muito de como você negociar com o seu projetista. E a parte das parcelas, né? Então aqui a gente consegue simular um parcelamento de até 15 vezes. Colocando 15 vezes aqui e colocando em salvar, você vai conseguir ver qual que é o aumento que tem no seu orçamento, só da parte do financeiro. E isso aqui é baseado em uma taxa de 2% ao mês. Então aqui, se você passar o mouse em cima, ele vai explicar aqui que a porcentagem do custo financeiro, que essa é a porcentagem do custo financeiro, aí o desconto que está sendo considerado caso seja feito troca de cheque e antecipação na maquininha de cartão. Então vamos dizer assim, você fez uma venda lá de 10 mil a prazo. Desses 10 mil, ele está colocando 16,74% em 15 vezes de custo de financeiro. Se você fez uma venda à vista, só colocar o valor aqui à vista, ele já vai gerar e vai tirar todo o custo financeiro. E ele vai ter as parcelas aqui até 15 vezes. Por padrão, a gente deixa 109, vai ter um aumento de 11,33%. Do arquiteto, você também define, né, com o arquiteto, normalmente é 5%, mas tem arquiteto que trabalha com mais, com menos, aí varia muito. Bônus fábrica aqui, se caso você pague algum tipo de bônus para a fábrica, ou você paga comissão para o marceneiro, vai entrar dentro aqui. E aqui nós vamos ter os valores desses itens. Então, conforme a gente preencher o orçamento aqui, aí a gente vai colocando essas margens e a gente vai conseguir visualizar o valor que está ficando cada item aqui. E aqui embaixo nós temos o valor total do orçamento e o valor da margem, né, sem o desconto. Então aqui, ó, margem geral da empresa. Considera apenas a margem geral para margem individual dos móveis, ver a aba resultado, que é a aba aqui embaixo, resultado. Aí aqui nós temos o botão em cima da margem da empresa, que aqui está considerando 20%, que essa aqui é a margem geral da empresa. A gente tem o botão custos, que ele vai para essa aba custo aqui. Então vamos clicar nesse custo. E aqui, a princípio, olhando assim, parece muita informação, porém vocês vão ver que é bem simples de estar preenchendo essa parte do custo. Primeira coisa aqui nós temos o cálculo de mão de obra, da mão de obra direta, no caso, e a gente vai ter os setores da empresa. Então, o setor geral, setor de corte, setor de laminação, pré-montagem e o setor de montagem. Aqui, você vai colocar os seus funcionários, cada etapa. Então, no caso do setor geral, a gente pode estar colocando um ajudante, o parte do almoxarifado, a parte de, às vezes, de limpeza. Caso você for alterar aqui e aparecer essa mensagem, que a planilha está bloqueada, você, para poder fazer edições, você tem que clicar aqui em desbloquear. Toda vez que você clicar aqui em desbloquear, quer dizer que você vai estar alterando o seu custo. Então a gente pode vir aqui, um pouquinho para o lado aqui, ele vai estar mostrando aqui ó, a última alteração. Essa última alteração, aqui em margens, ele vai mostrar aqui ó, que a última alteração do custo foi dia 8 de 5 de 2024, que é hoje. No caso, eu já fiz essa alteração. Porém, conforme você vai fazendo os orçamentos, você vai ter uma noção que, esse orçamento que já faz 3 meses que o custo não foi alterado. Então você já tem que dar uma olhadinha, ver se não mudou alguma coisa do seu custo. Se não mudou, tranquilo. Mas caso tenha que mudar, você tem que vir aqui nessa aba do custo geral e alterar. Aqui, então, como eu estava falando, vocês, depois de desbloquear a planilha, clicou em desbloquear, ele vai pedir uma senha. Eu vou passar essa senha para vocês depois. Desbloqueou, você vai conseguir estar fazendo alterações aqui. Então, aqui no geral, a gente pode considerar um ajudante, que ele faz a limpeza aqui do barracão, lamina, faz todo o processo da fábrica, não tem uma ele não fica fixo em algum lugar. A gente pode estar colocando ele na parte do geral. A gente pode colocar um ajudante, pode colocar como alguém da limpeza. Aí fica a critério de vocês, né? Os colaboradores que não estão vinculados a uma etapa certa. Às vezes eles estão ajudando no corte, às vezes eles estão ajudando na laminação. Então vocês vão estar colocando ele aqui. Na parte do corte, a gente vai estar colocando quem faz mais a parte do corte mesmo. Então o operador da seccionadora ou da esquadrejadeira. Você vai estar colocando o salário dele também. E aqui a gente vai estar, em todos esses, em cada etapa desses aqui, né, cada setor desse daqui, a gente vai estar calculando o salário fixo dele, o encargo, os encargos, e os encargos são o quê? Os encargos são tanto 13º, férias, FGTS. Então, todos esses encargos aí, ele gera um custo para a empresa. Então, cada funcionário, o salário dele, no caso aqui desse ajudante, um salário de 1.412, na verdade a empresa, sai do caixa da empresa, 1.835 por mês. Então aqui a gente considera esse encargo aqui para já estar considerando tudo, até a questão de férias também, um terço das férias, é tudo considerado em cima desses encargos. Então é um cálculo que você pode tanto ver com o seu contador, para ele te passar certinho isso aqui,
mas em média fica em torno de 30% do salário do funcionário. E aqui nós também calculamos as horas mês. Então aqui a gente tem aqui em cima encargos, improdutividade e horas mês. O que é essas horas mês? É quantas horas o funcionário trabalha. Então, hoje, em média, a maioria das empresas trabalha 44 horas por semana. Vezes 5 semanas no mês, são 220 horas. Dessas 220 horas, a gente tem que calcular uma improdutividade. A gente sabe, o funcionário para, né, vai beber uma água, tomar um café, ir no banheiro, às vezes para numa banca para conversar com outro marceneiro. Então, são essas horas aí que, no final do mês, dá uma diferença no custo da empresa também, e a gente tem que estar calculando isso aí para o custo estar mais correto possível. Então, a gente tem aqui, então, 220 horas no mês, calculando 10% de produtividade, a gente gera 198 horas trabalhadas mesmo. E aqui nós temos o valor de hora de cada funcionário. Então, o funcionário, o ajudante, que ganha 1.412, a hora dele custa para a empresa 9,27. O almoxarifado, que ganha 1.500, 9,85. E assim por diante. Então, aqui no corte, nós temos um funcionário do corte, o valor de salário 3.500, com os encargos vai para 4.550, e a hora dele é 22,98. Nós temos aqui também o setor de laminação. Então, a gente tem um operador de coleradeira de borda. Se caso você não tiver um operador de coleradeira de borda e tal, que todo mundo faz essa parte de colar a borda, tudo, eu aconselho sempre colocar pelo menos um dos funcionários. No caso, em vez de colocar um funcionário aqui que faz a parte de laminação, vamos colocar ele aqui, colocar ele como operador de borda, com o salário dele. E aqui a gente pode também estar colocando horas extras. Ah, eu pago hora extra para o funcionário para ele ficar mais tempo lá. Então, cada setor desse aqui você pode estar colocando separadamente as horas extras desse funcionário. Se você quiser, você também pode estar colocando diretamente aqui na parte do custo mensal. Ah, eu quero somar todas as horas aqui, eu pago mais ou menos em média lá R$ 2.000 de hora extra todo mês. Então vocês podem estar colocando aqui um campo aqui como hora extra e colocar lá os R$ 2.000. Então você pode estar considerando aqui também, ou se você quiser ser mais específico por setor, você pode estar colocando aqui. Por que eu falo colocando por setor? Porque às vezes fica mais fácil de vocês controlarem. Ah, às vezes eu não pago hora extra pro cara os funcionários geral aqui, eu não pago hora extra. Ah, pro cara do corte também não pago. Você pode estar colocando tudo aqui. Então, você coloca por setor. Normalmente, os setores que mais têm hora extra são a parte de pré-montagem e montagem, que também entraria a parte do funcionário da laminação. Então, você pode estar especificando dessa forma. Aqui nós temos no setor de pré-montagem, eu coloquei aqui no caso 3 montadores, com o salário de R$ 1.800, que gera a hora de cada um também. E coloquei aqui um valor de hora extra, lá em torno de R$ 700 também, de hora extra para cada um. Na parte de montador externo, a gente tem também aqui duas equipes que eu coloquei para simular no orçamento. Duas equipes, um salário de 2.400 para o montador, mais 1.800 para o ajudante, que também vai gerar o valor da hora de cada um. Então aqui nós temos todos os setores da empresa e o valor da hora de cada setor. Então aqui embaixo nós temos a soma das horas totais desse setor. Então esse setor aqui, o setor geral, cálculo de valor hora é de 19,12, da parte do corte é 22,98, da parte de laminação 16,41, da parte de pré-montagem 49,24 e da montagem 55,15. O total aqui então de custo de mão de obra com encargo ficou em 32.255,60. Esse é o valor do salário de todos os funcionários, considerando os encargos. Tá? Vindo aqui, vamos ver agora a parte do custo fixo mensal primeiro. Então, vindo aqui, esse salário de funcionários aqui é o mesmo valor que está aqui, então é uma fórmula que ele puxa para cá, o valor total de custo com folha de pagamento. Então, salário de funcionários, folha de pagamento. Então, a gente tem aqui o valor total da folha de pagamento da empresa. E temos aqui embaixo os outros custos fixos, que é o que eu tinha comentado lá na outra vista que a gente tinha. Aluguel, água, energia, internet, contabilidade. Então, tem tudo separado aqui. Uma coisa que não está dentro relacionada ao custo aqui da mão de obra, tá aqui o salário comercial ou projeto. Nesse caso aqui, podemos colocar aqui, ó, terceirizado. Por quê? Tem muitas empresas que trabalham com projeto terceirizado e comercial também terceirizado, não tem um vínculo ali, não tem a carteira assinada, então a gente pode colocar separado aqui. Porém, se você tiver projetista, tiver vendedor é, registrado na sua empresa, você vai colocar eles aqui. Então você pode colocar aqui, comercial ou vendedor. Ah, R$ 1.800 eu pago para o meu vendedor. Ah, e eu tenho projetista, eu pago também R$ 1.800. Então você pode estar colocando aqui na parte de setor geral. Isso, caso eles sejam registrados. Se eles não tiverem registrados, você pode colocar diretamente no custo o valor que você paga para cada um. Aqui eu coloquei o nome, né, ajudante 1, almoxarifado, comercial, projetista, mas você pode estar colocando o nome do funcionário mesmo e a sua função. Então, no caso aqui, a gente pode estar colocando lá Jefferson, vendedor, R$ 1.800. No caso aqui, vamos copiar aqui, vamos colocar aqui em cima. A gente pode estar colocando dessa forma, para você identificar qual que é o funcionário e o valor dele, do salário dele na carteira. Voltando para cá, então a gente tem a parte de aluguel. Mesmo se você tem seu barracão próprio e tudo, eu aconselho sempre colocar ou aluguel, ou a gente pode colocar aqui manutenção barracão, e sempre considerar um valor fixo para esse gasto aqui. Porque querendo ou não, sempre tem às vezes vou fazer uma manutenção dentro do barracão, alguma coisa, vou ter que aumentar alguma coisa aqui, vou ter que refazer uma parede, alguma coisa dentro da empresa, então você já calcula isso dentro do seu custo fixo.
E isso aqui, o certo é o quê? Você, eu tenho essa manutenção aqui, então você separa R$ 1.900 por mês, você criar ou uma caixinha no banco, alguma coisa assim, que você reserve esse dinheiro aí para algum imprevisto. Então, você tendo é R$ 1.900 que eu pago, que eu coloco no meu custo para fazer uma manutenção no barracão. Então, cria essa reserva sua aí, pra, se acaso acontecer algum tipo de imprevisto, você ter esse dinheiro para poder estar fazendo essa manutenção do barracão. Caso você pague aluguel, aí já é diferente, vai ter que colocar esse custo do aluguel mesmo. Os outros são os custos normais, água, energia, internet, a maioria sempre tem. E a contabilidade também. Então a gente tem contabilidade. Você paga o contador para ele fazer as folhas de pagamento, as coisas tudo. Então tem o valor da contabilidade. Aqui nós temos também mais duas opções aqui, que isso aqui é opcional, mas é bom sempre ter. Primeiro é manutenção de veículos, preventiva, R$ 1.000. Então é uma caixinha também que você colocaria ali, estaria reservando para se caso acontecer de ter uma manutenção no veículo, uma troca de óleo, alguma coisa ali, você separar. E isso aqui fica a seu critério. Você pode pegar ali dentro do seu fluxo de caixa, dar uma olhada no último mês, no último ano, quanto que foi que você gastou só com investimento, com fazer a manutenção do carro, de carros, né, de veículos. Deu 12 mil por mês, por ano. Então você vai pegar 12 mil dividido por 12 meses, vai dar R$ 1.000. Eu gastei 6 mil, então vamos colocar R$ 500. Então, uma manutenção preventiva. Manutenção da fábrica, aqui seria uma máquina que quebrou, alguma coisa nesse sentido, ou uma manutenção de uma máquina, alguma coisa, então também é bom sempre considerar um valor de manutenção. Lembrando que isso aqui é sempre os valores mensais, né, não é valor anual. Despesas diversas, produto de limpeza, produto de, às vezes, alguma ferramenta, alguma coisa ali, uma vassoura, alguma coisa, essas despesas diversas incluem isso daí. Então, estipula também dentro do seu fluxo de caixa, você tem que ter controle disso aí, dos gastos diversos que teve, às vezes alguma. é, a gente compra lá pão todo mês para os funcionários, tomar um café da tarde. Então, a gente pode colocar como despesas diversas também. E a outra opção aqui que nós temos também, mensalidade de sistema. Então, sistema de nota fiscal, no caso que eu comentei do pacote Office, que é muito importante, não vai sair nem, acho que R$ 100, tem uma licença, a licença acho que família, que você pode colocar até em 6 computadores, e no final das contas você divide o valor, acho que se não for 300, R$ 400, e dividir por 6 vai dar menos de R$ 50 para cada um, para cada licença. Então fica bem acessível isso aí. E do sistema também. Normalmente você paga em torno de R$ 600 por ano, aí, 600, R$ 700 por ano, para ter o sistema de emissão de nota fiscal. Então divide isso aí por 12, vai dar menos de R$ 50 por mês. E viemos aqui também seguros de automóveis, né? Você faz o seguro de caminhão, de algum carro que você tem para trabalhar dentro da empresa. Então é bom sempre ter o seguro, então a gente calcula isso aqui também dentro do custo. Aqui, ferramentas fábrica. Nesse caso aqui, às vezes, para uma compra de uma ferramenta nova uma, ou acessórios que você tem que comprar ali, no caso, um escariador, uma broca, alguma coisa assim, a gente pode colocar como ferramentas fábrica aqui também. Você estipula dentro do seu fluxo de caixa o valor total que você tem com esses custos para ferramentas. Aqui a gente tem empréstimo saída. No caso, se você fez algum empréstimo no banco que você está pagando mensal ali, vou pagar por 3 anos esse empréstimo. Você vai contabilizar ele aqui também, dentro do seu custo fixo. Compra de máquina. Isso aqui fica a seu critério. Você fala assim, eu quero investir numa máquina daqui X anos, então eu tenho que guardar aqui pelo menos R$ 1.000 por mês para poder para poder comprar essa máquina daqui a 2 anos. Ou, eu quero comprar essa máquina quanto antes, eu vou gastar 20 mil na máquina, eu vou colocar aqui 3 mil. Você que vai decidir isso aqui. Só tomar muito cuidado que o valor total aqui, a porcentagem total aqui, não ultrapasse os 40%, que aí acaba se tornando um pouco inviável esse seu custo fixo, fica muito alto. Então, consequentemente, se você não tiver uma produção condizente, uma produção alta, nesse caso aqui a gente considera uma meta de produção e montagem, sempre lembrando disso, de pelo menos 120 mil, você vai acabar sendo seu custo ficando muito alto. Então, a gente tem esses dois aqui, ele vai estar sempre atrelado um ao outro. Então, aqui, esse custo que a gente está fazendo aqui, está considerando que você consegue produzir e montar 120 mil por mês. Mas eu consigo produzir só 100 mil. Então, se a gente colocar 100 mil aqui, você viu que aqui passou de 40%? Então, você vai ter que fazer ajustes no seu custo aqui, principalmente em coisas que você está é, colocando a mais aqui, de questão de igual máquinas, essas coisas. Não vou comprar máquina, vou deixar quieto, não vou colocar nenhum custo de máquina. Não vou colocar a hora extra diretamente aqui, porque a gente já está considerando ali. A gente já está considerando as horas extras aqui, então vou tirar essa hora extra aqui. Porém, tem mais alguma coisa que você vai ter que rever dentro do seu custo. Valor de salário, alguma coisa você vai ter que rever para poder ajustar o custo e ele ser condizente com o tanto que você produz e monta. Então, tudo que está aqui, vamos dizer, eu tenho lá é, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 funcionários. 13 funcionários, eu teria que produzir em torno de 150 mil a 180 mil por mês, produzir e montar. Então, se fosse isso aqui, ok. Mas se eu estou produzindo 100 mil, eu tenho que fazer uma revisão na minha produção, porque o meu custo está alto para o tanto que a gente está produzindo. Então a gente tem que estar sempre revendo essa parte do custo e da produção. Por isso que é importante você ter controle de quanto você produz e monta durante o mês para o custo estar o mais correto possível. Vou voltar aqui então para o 120, que é a base que a gente está fazendo esses cálculos aqui. Então aqui,
Eu vou só ajustar aqui que eu coloquei esses dois a mais aqui. Por enquanto, eu vou tirar eles para a gente ficar com um custo mais próximo do que seria o ideal. O ideal aqui, com certeza, seria abaixo de 30%, mas em torno de 30 a 35% é ok. Acima de 35 já é um pouco preocupante, seu custo está alto. E acima de 40, seu custo está inviável. Então, você vai ter que reduzir, principalmente folha de pagamento, que a gente pode verificar aqui, que a folha de pagamento representa 26,88% do custo em cima desses 120 mil de produção. Então, quanto maior os valores que tiver aqui, né, a porcentagem que isso representa dentro do valor de produção, é, é onde você vai ter que dar mais atenção. Caso, o aluguel do barracão aqui está dando 1,58% do valor da minha meta de produção. Os outros, ó, pode ver que está bem baixo. Então, o que está mais alto aqui hoje é funcionário. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Vou ter que rever isso aqui. Como que a gente revê? Eu estou com 3 montadores aqui dentro da fábrica, mas dá para trabalhar só com 2. Então, vamos remover um aqui. As horas extras aqui, eu estou pagando hora extra, eu não vou pagar mais essa hora extra. Vamos deixar, então, 2 montadores dentro da fábrica e 2 montadores externos. Montador e ajudante, montador e ajudante. Feito isso, a gente pode ver que nosso custo de mão de obra caiu para 27. E aqui, ó a margem que ficou em cima da meta de produção e montagem. Ficou 22. Então, nosso custo ficou bem ok. Ficou abaixo de 30%. Então, aqui a gente já pode considerar de novo. Então, vou considerar comprar uma máquina a mais. Em vez de eu trabalhar com mais um funcionário, vou comprar uma máquina que vai agilizar meu processo de fabricação sem eu ter com os mesmos funcionários que eu já tenho. Então, você vai conseguir ter uma visão melhor disso daqui. Então, aqui vamos deixar aqui essa margem, 29,7. E vamos ver próximas etapas. Próximo que a gente vai ver, custo de vendas e comissões. Então a gente tem as mesmas abas que nós temos lá na parte de margem, ele vai aparecer aqui. O que é essas margens aqui? É os mesmos que nós temos aqui, tirando a parte de margem da empresa e o custo financeiro. Então a gente tem despesas gerais de venda, imposto sobre vendas, em média, não sei, dependendo qual regime tributário você está trabalhando, se for um microempreendedor é menos a porcentagem de imposto, se for um simples pode ser entre 3% e 7%, e lucro presumido, lucro real, tudo vai aumentar também. Isso daqui é o seu contador que vai passar para você o valor que está sendo cobrado em cima das notas fiscais que é emitida pela empresa. Depois a gente vem aqui os fretes, na parte de frete, ele vai mostrar aqui também. Você também pode estar colocando aqui um valor fixo de 5%. Então, todo móvel vai ser 5%, vai ser de valor de entrega. Porém, a gente sabe que varia muito o valor do móvel, um banheirinho. Se você colocar 5%, não vai dar nem 30, 40 reais. Então, você tem que tomar cuidado muito com isso aí, de calcular certinho qual que é o valor que vai ficar a parte da entrega. Depois a gente tem a comissão de vendas, que a gente pode colocar aqui em torno de 5%, né, como a gente tinha falado, o vendedor em torno de 3 a 5%, o projetista também de 3 a 5%, e o arquiteto aí depende de como que é as suas negociações com o arquiteto. Tem arquiteto que trabalha com 5%, eu aconselho a maioria das empresas oferecer para o arquiteto no máximo 5%, a não ser que ele traga muito projeto e seja um arquiteto muito top, que você vai pagar lá 10%, 7%, 10%. Mas aí tem que ser muito bem conversado, porque querendo ou não, isso aqui vai onerar bastante a questão do orçamento, e é importante ser bem claro com o cliente, com o arquiteto. Se você colocar 5% e o concorrente seu não colocar nada, com certeza o orçamento do concorrente vai ficar mais barato do que o seu. Aqui nós temos o bônus da fábrica, que você pode estar colocando um bônus para todos os funcionários, ou você pode estar colocando uma pequena comissãozinha para cada setor, e aqui você vai colocar no geral. Então, eu vou colocar lá, são 5 setores, eu vou colocar 1% para cada setor. Então, você vai colocar mais 5% aqui no bônus fábrica. Da margem geral da empresa, que a gente vai estar vendo aqui embaixo. Então, aqui o custo não, a margem geral. Da margem geral da empresa, que a gente vai estar vendo aqui embaixo. Então, aqui o custo não, a margem geral da empresa é essa parte aqui. A gente tem aqui a margem geral de todos os itens que o orçamento tem. Tem alguns itens genéricos aqui, a maioria vai se encaixar dentro de algum desses itens, porém a gente tem o item geral. O geral ele vai trabalhar com a margem geral da empresa, que nesse caso é 20%. Então aqui, se você falar, vou trabalhar com uma margem de 25% em todos os itens, salvou aqui, ele vai estar aparecendo 25 aqui em todos os itens, e você vai ter a possibilidade de fazer um ajuste. Vamos dizer que, a cozinha ela é mais difícil para eu fazer, eu quero trabalhar com uma margem maior. Então você vai pegar aqui e vai colocar 5%. Temos que desbloquear. Então você vai trabalhar com uma margem aqui na cozinha de 30%. Se eu colocar mais 5%, então ele vai ser calculado 30%. O home aqui eu quero trabalhar com uma margem de. Home não, vamos pegar aqui ó, o painel. Eu quero trabalhar com uma margem de 20%. Vamos colocar aqui menos 5. Vai trabalhar com uma margem de 20%. Então isso aqui é fazer um ajuste mais fino na margem que você vai trabalhar em cada item. Aqui nós temos também a margem dos terceirizados. Então tudo que é terceirizado, que você faz, pede a cotação e inclui dentro do orçamento para o cliente, porém você não produz, você vai colocar em terceirizados. Então a gente tem aqui especificado portas, vidros, pintura, terceirizado.
que aqui seria qualquer um desses itens, e outros itens, cabeceira, estofada, às vezes uma ferragem que você vai colocar para o seu cliente, uma fechadura, alguma coisa nesse sentido, você pode estar colocando aqui em terceirizado. E estruturas metálicas. Aqui a gente vai ter uma margem para cada um, que você também vai poder definir. Porém, essa margem ela é acrescida dos custos fixos, dos custos de vendas e comissões. Então você vai aumentar aqui, vai ter a margem fixa de cada item, mais o valor que vai estar aqui no total do custo de vendas e comissões. Então 8%. Então a gente vai ter aqui o aumento de 30 mais 8, 38%. Ah, eu vou trabalhar com margem de 50% em cada item. Você pode colocar 50%, ele vai estar calculando o valor mais esse valor de 58%. Isso para você pagar comissão em cima de todos. No caso, você vai pagar uma comissão para o arquiteto, vai pagar uma comissão para o vendedor, vai ser em cima de tudo. Então, tanto dos vidros, das portas, de pintura, você não vai ter que ficar tirando, descontando nada, vai estar colocando em cima. Porém, com certeza, o cliente vai pagar um pouco a mais nesses valores. Então, em torno de 30%, 40% é um retorno ok que você vai ter em cima das portas e não vai onerar tanto o seu orçamento. Depois, aqui embaixo, nós temos a taxa de juros. Então, aqui está escrito taxa de juros composto para parcelado. O que acontece? Nós temos aqui uma taxa de juros, a gente tem a forma de pagamento, a taxa de juros ao mês. Isso daqui eu aconselho você conversar com o seu contador também, ele vai ter uma noção melhor para te explicar essa parte de taxa ao mês. Em média, 2% é ok, uma taxa que o mercado anda trabalhando bastante. Tem empresas de cartão que trabalham com taxas menores, só que aí depende muito da questão do parcelamento. Então você vai ter que ver certinho com o seu contador, mas a média aqui, 2% é uma taxa ok, e vai dar um aumento ali em 10 vezes de mais ou menos 11,33%, que vai ser o desconto que você vai dar quando você for dar o desconto, vai dar em torno de 10% de desconto para o valor à vista. Isso aqui é a taxa de aumento do juros. Então aqui, essa seria a parte do custo, né? Todo discriminado, certinho, todo separado. Principalmente a parte de mão de obra e a parte do custo fixo, que isso vai impactar diretamente ao orçamento. E é o que vocês têm que ter mais ciência que isso aqui, quanto mais correto possível, melhor vai ser, mais precisa a planilha vai ser.